Boa tarde, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal de estudos Teresa d'Ávila. Hoje iremos falar sobre o Livro dos Espíritos, esse livro de cabeceira de muitos nós. É um livro lançado nesse dia de hoje, 18 de abril, porém no ano de 1857. Tradicionalmente ele está dividido em 4 partes, que seriam as causas primárias, a outra parte seria dos espíritos, as leis morais, na terceira parte, e a última das penas e constelações. Lembrando que nessa primeira parte das causas primárias, ele fala da nossa origem, fala de Deus. E quando você estuda essa primeira parte, você pode se reportar ao último livro da codificação, que seria a Gênesis. Quando você estuda a segunda parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre os espíritos, né, a nossa vida no mundo espiritual e nosso relacionamento com aqueles que já partiram, automaticamente a gente está mergulhando a outro livro chamado Livro dos Médiuns. Quando você parte para a terceira parte, que fala sobre as leis morais, automaticamente está estudando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando você estuda a questão das penas e constelações, está lá Esperanças e Constelações no título, cada livro tem a sua tradição, a gente está estudando o céu e o inferno. Então a gente verifica que tem toda uma correlação básica realmente. E na hora que nós vamos estudarmos o Livro dos Espíritos, a gente pede a cada um de vocês que se atentem, não pular as perguntas, tentar seguir a risca. A gente fica um pouco curioso e pula às vezes, mas não esquecendo de fazer uma leitura da introdução do livro. É de suma importância a gente fazer essa introdução, porque nessa introdução é que a gente vai encontrar detalhes a respeito de como Kardec trabalhou isso. Ali, por exemplo, fala sobre a criação da palavra espírita, a palavra médium e por aí afora, jogando por terra aquela ideia que o pessoal acha que a palavra espírita existia sempre. Não, ela passou a ser mais utilizada e mais profundamente entendida quando se estudou, quando se criou o Livro dos Espíritos. Muito bem, na hora que a gente então começa a trabalhar a introdução, a gente vai encontrar lá muitas coisas importantes, né, sobre a doutrina espírita. Então, aconselho a lerem de forma tranquila, riscar, debater. No finalzinho do nosso vídeo, vai ter alguns slides onde a gente vai direcionar para saber como que deve ser estudado esse livro, vamos dizer assim. Toda a introdução do Livro dos Espíritos foi Kardec que elaborou. Lembrando, novamente, que quando lançou o Livro dos Espíritos, era apenas 501 perguntas. Depois, na edição seguinte, é que ampliou para 1017, ou 1018, 1019, não importa, porque tem falhas na tradução. Esse aqui, por exemplo, quando você pega para poder estudar, você vai encontrar que esse livro aqui tem 1018 perguntas, certo? Muito bem. Na hora que você, então, concluiu, releu, entendeu, marque, né, direitinho na introdução, a gente vai dar de frente com um resumo, outro resumo, que seria os prolegômenos, onde Kardec, né, faz um trabalho gigantesco sobre esse assunto e falando sobre a questão do símbolo da doutrina espírita, vamos dizer assim, né, não como ritual, nada, que seria a cepa, né, aquela questão da uva, vamos dizer assim. Aí quando você então leu isso, você, puxa vida, tem coisa interessante. Aí você então passa a estudar um livro como um todo, vamos dizer assim. E no final tem também as conclusões finais do livro, que são fantásticas. É interessantíssimo, onde Kardec faz diversos apontamentos sobre a doutrina dos espíritos. Muito bem. Aí, a título de estudo, a gente escolheu aqui uma pergunta básica para poder verificar como que nós estamos atualizados a respeito dessa questão
que envolve o mundo de hoje. A gente vai verificar então que a partir da questão 737 do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar lá sobre flagelos destruidores. Então vocês pegam o livro, vão lá, são poucas perguntas, certo? E que dá para entender esse momento que nós vivemos na Terra hoje, do coronavírus, né, das crises que está existindo, das calamidades. Esse vírus que está atuando na Terra, ele é mais um entre tantos que já existem. O diferencial que ocorre para esse vírus é que está mexendo com toda a humanidade, com todas as estruturas. Muito bem, então tá aí as dicas, né, para os nossos estudos, né? A intenção nossa é sempre deixar essas dicas em aberto para vocês, e à medida que a gente for aprimorando a nossa fala, as nossas colocações, a gente vai introduzir mais detalhes aqui nos nossos estudos, ok? No final aqui a gente vai depois apresentar um pequeno slide a esse respeito. Uma boa tarde para vocês, um bom final de semana e fiquem em casa.